Olá, minha gente. Nós estamos na última parte agora da criminologia que fala sobre a política criminal. E agora a gente vai dar uma olhadinha no Labeling Approach. Vai ser a parte mais fácil, mas vai ser também a parte mais abstrata de toda a nossa criminologia, de toda a disciplina. Por quê? Porque nós vamos elaborar agora algumas ideias que não foram assim aplicadas com uma precisão muito grande. Nós vamos falar sobre ideais, vamos falar sobre objetivos. Nós não vamos falar somente da prática. Por isso que às vezes o Labeling Approach, que é um dos assuntos de hoje, desse momento dessa aula, ele é um assunto que cai muito em prova, mas, ao mesmo tempo, a questão, quando você abrir a sua prova do concurso e encontrar o Labeling Approach, você não fique tão assim, aturdido, porque geralmente a questão é mansa. Ela não é tão complicada. Vamos lá dar uma olhadinha para ver como ela vai se desenvolver. Então, vamos. Primeiro, nós vamos começar com a ideia de prevenção. A aula de hoje, ela começa com a ideia de prevenção de criminalidade. Então, por que eu coloquei essa aula assim, separada das demais? A prevenção, ela não é uma ideia que surgiu após todas as escolas que nós estudamos, não. Mas ela está separada porque é uma questão fácil de concurso, provavelmente cai, porque agora que nós estudamos todos aqueles teóricos, nós vamos pegar um pouquinho de cada um deles para explicar o fenômeno da prevenção e então desembocar direto aí no Labeling Approach, que é uma forma também de desenhar um formato diferenciado de prevenção, ok? Vamos lá. Primeiro, se nós estudarmos aí para essa aula, você não fique tão assim bitolado não. Sente, vá para o fundo da cadeira, fique bem tranquilinho, porque nós vamos agora dialogar um pouquinho. O crime, ele é um fato isolado, né? Uma pessoa pratica um tipo penal, está lá descrito no Código Penal, ele vai lá, mata, pronto, homicídio 121, Código Penal aplica a pena? Não. Em volta do crime, circundando o fato, né, encontram-se várias influências, vários fatores que influenciam. Aí eu disse para vocês já, fatores exógenos, nesse caso, que estão circulando ali, e os endógenos, aqueles que estão intrínsecos ao próprio criminoso. Nós temos uma diversidade incrível de fatores que influenciam na prática do crime. Então, o crime ele não é analisado de uma maneira isolada. Para que haja uma prevenção da prática do crime, não adianta estudar o Código Penal. O Código Penal vai lhe dizer o que é o crime, como é que aquele crime ele se concretiza, quando ele se consuma, a tentativa dele, se há um aumento de pena, se não há, esse tipo de coisa. E essas informações são por demais objetivas. Então, você precisa de um caráter mais subjetivo para analisar esse tipo de coisa. Então, o que você vai fazer? Análise para prevenir o crime, você vai ter que circular esse fato. Pega o fato crime e faz um círculo em volta. E tudo o que puder influenciar o crime será considerado. Primeiro, Beccaria. Lembra de Beccaria das primeiras aulas que nós vimos, dos delitos e das penas, né? Ele estudou, ele muito novinho, né? 20 e poucos anos, ele fez praticamente um tratado sobre crimes e penas, não é? E foi muito bem feito. Ele próprio não teria condições de averiguar, nem de dimensionar o alcance da obra dele. Eu acho que ele não precisou, não sabia, não tinha nem ideia de que aquilo ali fosse tomar um alcance tão importante. A prevenção da criminalidade, desde essa época, né, de Beccaria, já vem sido considerada, né? Ela tem a consideração, a probabilidade. Os crimes, eles se desenvolvem, mas o estudo do crime, ele não tem vamos dizer assim, um exemplo finalístico tão concretizado quanto ao objetivo de preveni-lo. Se você estuda o crime, é porque você, de alguma forma, tem como preveni-lo. As necessidades sociais e a distribuição de oportunidades, por exemplo, podem ser fatores que desencadeiem aí
provavelmente a criminalidade. Então, há uma distribuição muito deficitária, né, de riquezas, de oportunidades, de emprego, de estudo, de tudo, de alimentação, de cuidar dos filhos. Às vezes, a sociedade ela se encontra inserida num contexto muito desequilibrado. E por isso, por esse motivo, os fatores que influenciam diretamente na prática do crime, eles podem estar ali presentes intermitentemente, estão ali 24 horas presentes. Então, o que pode ser feito para prevenir o crime? Primeiro, se ele ocorre, a prevenção ela pode acontecer em 3 momentos diferenciados. Antes, porque a gente pensa prevenção, se você está prevendo, você vê que aquilo ali vai acontecer, mas nem sempre a prevenção ela é antes da prática do crime. Existem formas de prevenir que são também após o cometimento do crime. É estranho, mas isso acontece. Então, vamos lá. Existem fatores que podem estimular e inibir a criminalidade. Quando você olhar para uma questão de concurso e ela tiver assim, olha, são fatores que apenas inibem, apenas estimulam, apenas, com as 2 orelhas em pé, assim, você fique no pé, esse negócio de apenas, não é? Em criminologia é quase sempre errado. Por quê? Criminologia não é tão objetivo quanto o direito penal. Você pode até dizer isso, talvez, eu ainda acho que é complicado, mas pode ser que haja de uma maneira mais frequente em direito penal, porque nunca pode, talvez sempre, pode ser, mas em criminologia não, você não tem nada muito certeiro, é tudo no campo da probabilidade porque ela é prática, é uma ciência prática. Então vamos lá. A falta de assistência social é um estimulante para a criminalidade e também pode inibir a criminalidade. Depende muito da inserção na sociedade desse fator. Porque, vamos dizer, a falta de assistência social dentro da minha comunidade, né? Eu vivo numa comunidade bastante carente e o fato de não haver aquela assistência social faz com que a minha própria comunidade estabeleça uma forma de suprir essa ausência. Isso acontece muito nas favelas, algumas delas, onde eles acreditam, pela convivência, né, social, que às vezes a assistência social, né, talvez SUS, o ensino de qualidade, nada daquilo suba, né, para o morro, como eles dizem, né? Tem um livro muito interessante que eu li sobre o assunto, que foi de Carmela Green. Então, ela fala sobre o assunto. Ela diz que, às vezes, eles têm necessidade de criar uma comunidade paralela. É um direito, um Estado paralelo, um Estado onde eles suprem a própria carência deles, de tudo, de escola, de ensino, de saúde, de tudo. Então, vamos lá. A miséria pode ser um estimulante para a criminalidade, né? Eu não tenho o que comer, eu não tenho como prover para minha família, então eu vou ali roubar, furtar para obter. Ou pode ser um inibidor da criminalidade também, pode servir de um contra-exemplo. Então, existem rótulos para todos esses tipos de estimulantes e inibidores. Nem todas as pessoas que são pobres, elas são criminosas, mas a comunidade geralmente rotula isso como se isso fosse um verdadeiro axioma e que é uma furada, não é? Se todo mundo... Então, na camada mais rica da sociedade não ia ter crime, que é uma balela, todo mundo sabe. Então, dizer que, por exemplo, quem reside em uma favela pratica crime, né, a criminalidade está nas favelas, é outra bobagem que se fala. Não, mas é porque a questão do morro, quem está vivendo no morro está no crime. Não, é uma questão geográfica, porque o morro é um ponto mais alto da cidade e de lá de cima dá para fazer um controle maior. E mesmo assim, não existe criminoso só em morro e também não existe o fato de uma pessoa de uma alta cúpula de sociedade não ser criminosa também. A criminalidade ela é difusa, ela está em todos os lugares, não é?
E é até utópico dizer que um dia a criminalidade vai morrer de vez. Não vai existir mais criminalidade, porque bastam dois para formar aí o conflito existencial. Eu não disse para vocês, é uma questão de inserção social, tá? Em sociedade tem conflito. Se tiver conflito, a probabilidade de ter um crime também existe, ok? Então, aqui, estimulantes e inibidores de criminalidade, falta de assistência social, isso aqui é só exemplificativo. Subemprego é complicado, desemprego, corrupção política, a educação desorganizada, desajuste familiar, o alcoolismo, os problemas financeiros, tudo isso pode inibir e pode também estimular a criminalidade. Então, vamos lá. Jeremy Bentham, ele falou muito sobre prevenção nesse sentido. Ele falou o seguinte, que se uma sociedade, né, através da atuação estatal, tiver boas leis, não adianta legislar bem, boas leis, pode-se chegar a penalizar a conduta com a simples compensação financeira. Por quê? Porque uma legislação bem construída vai fazer com que a aplicação da lei penal seja mais concisa, seja mais direta e seja mais coerente. A aplicação da lei penal em cima do fato, sem praticar injustiça, sem isso resvalar em uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, sem penalizar terceiros de boa fé, uma lei que vá diretamente ao ponto, resolva, penalize aquele que praticou o crime e sirva de exemplo para o resto da sociedade. Essa lei, reiteradamente aplicada, ela vai fazer com que o fenômeno da criminalidade seja cada vez menor, ele vai baixar, ok? Essa compensação pecuniária é uma questão, assim, evolutiva, né? Quanto mais você aplica de uma forma mais adequada, mais ajustada a lei, mais cedo você pode chegar a, quem sabe até, fazer com que o mal, o resultado do crime, desapareça, porque ele vai sendo mitigado a partir do momento que a lei é realmente aplicada de uma maneira coerente. Ferri, né, ou Ferri, como muita gente chama, ele fala o seguinte, olha, ele defende a doutrina da saturação criminosa, ele é uma pessoa um pouco mais negativa. Em decorrência do tipo de gente que empreende o crime, não pode jamais acabar o crime. Não acaba, porque é o tipo de gente que pratica o crime que faz com que o crime ainda exista. Então, não é o fato que você tem que atacar. O problema é a pessoa, diz ele. Então, não adianta você ir sempre atrás do crime. E esse tipo de entendimento Ferri é um entendimento que cai, de fato, em prova. Ele diz exatamente isso, que se você ataca a pessoa, e quando eu falo ataca, não é destrói. Ataca, você vai direto à análise do sujeito, à análise do autor do crime, a analisar mesmo aquele ser humano e os motivos pelos quais ele decidiu praticar aquele crime. Se você não modifica a pessoa, o crime sempre vai existir. Então, ele deve ser modificado. Partindo desse princípio, a gente entende aí também a falta de instrução, né, que às vezes faz com que uma pessoa incida em crime, a falta de oportunidades. Então, tudo isso que caracteriza o ser humano como carente de alguma coisa, é isso que deve ser atacado. Então, se é a ausência de oportunidades, faça com que ele tenha oportunidade. Se é a ausência de estudo, faça com que ele tenha estudo. Modifique o ser humano para que o crime deixe de ocorrer. Essa é a defesa de Ferri, né? Ele diz exatamente isso. Perigosidade pré-delitual. É prevenção respaldada na área da probabilidade. Existem autores que ainda relutam com relação a isso. Por quê? A lei penal ela deve ser utilizada diretamente, objetivamente, para aquele determinado fim, porque houve uma lesão ao bem jurídico, não é? Só que a gente também tem as questões do perigo, o perigo que é abstrato, a probabilidade daquele bem ser lesionado. Então, ele na realidade nem foi, mas a questão do perigo, a exposição a perigo é que faz e que legitima, então, a proteção. Liszt, ele dizia o seguinte, eu aceito a probabilidade de alguém se tornar um autor de crime. Por quê? Porque tudo contribui.
Aqui, ele não diz aqui, Ferri, que ele não diz que há, pela saturação criminosa, uma pessoa tem como ser restaurada, se ela for restaurada, o crime acaba? Aí vem Liz e diz aqui, olha, essa probabilidade de alguém se tornar autor de crime, essa probabilidade, ela existe, ela está aí, é para isso mesmo. Então, não interessa se a pessoa está inserida no meio do crime. Não interessa se a sociedade manteve esse cidadão inserido nesse contexto de crime. Se existe essa pequena probabilidade, ele certamente será. Ele é muito negativo nesse sentido, né? Já Freud, como sempre, né? Ele diz o seguinte, pessoas emocionalmente traumatizadas, né, na infância, elas são responsáveis pela conduta antissocial. Então, um ser humano que carrega um trauma de infância, por exemplo, foi molestado, né? Segundo Freud, viu? Eu não acredito muito nisso, não. Uma pessoa que foi molestada enquanto era menor, era criança. Essa pessoa, então, carrega dentro de si algo como uma semente. A probabilidade, né, é grande para que ela se torne aí uma pessoa com condutas antissociais. Conduta antissocial para Freud é crime, não é? Então, tudo que vai sair do normal, do social, pode ser, então, considerado crime. Para Freud, isso, você entender que Freud falou isso é até bom, porque Freud sempre acha que todos os traumas da humanidade geram condutas antissociais. Então, traumas de infância, traumas no relacionamento, às vezes a vida sexual com algum tipo de desvio, ok? Então, é mais ou menos nesse sentido que Freud ainda fazia esse tipo de estudo. Nós temos aí 3 espécies de prevenção. Porque eu acho interessante a gente falar de espécie de prevenção. Eu vi uma única questão, a única questão que eu vi sobre isso, ela ainda era discursiva numa prova de faculdade, né? Daquelas para o ensino superior da área de criminologia. Eu não vi mais, para falar a verdade. Agora, é bem provável que caia, porque todo o conteúdo que gera em torno de prevenção, ele deve ser considerado de uma maneira muito séria por todos nós, por vocês. É uma possibilidade. A questão, ela pode abordar inúmeras coisas. Agora, para a prevenção, se eu tivesse que fazer uma prova, se você tivesse que elaborar a prova, pense direitinho. Você não ia colocar classificação de alguma coisa? Toda classificação é passível de cair numa prova de concurso. Então, vamos lá. Primeiro, a prevenção primária, né? A propriamente dita, é aquela pré-venção, é a primeira. Atua na etiologia do crime, no nascedouro, na gênese, né? Buscando informações sobre seu nascimento, motivos e circunstâncias. Como eu posso fazer para que determinado crime não ocorra? Antes de qualquer coisa, antes só pela cogitação, pela probabilidade. Essa é a verdadeira prevenção, a prevenção propriamente dita, é aquela que vem pré mesmo. Existem formas de se prevenir, mas sempre pelo exemplo do que já ocorreu ou vem ocorrendo. Nesse caso, não. Aqui nós temos, por exemplo, essa lei que fala do concurso público. Não é? Nós temos aí os crimes praticados em certames. Para que a gente tenha uma forma de prevenir a prática do crime, você vai na lei. Como é que a lei aborda, né, essa forma de delito? Então, você vai elaborar formas de se prevenir lendo a lei, tendo a lei como um parâmetro. Mas a gente não tinha lei. O que a gente utilizou como parâmetro? Tudo que ocorreu antes. A gente não usava uma comparação, aí falava de estelionato, falava de tanta coisa, então a gente vai utilizar a comparação do que aconteceu antes, das formas que eles utilizavam, né, do ponto dentro do ouvido, tem aqueles negócios, né, de fila, seja lá como for. Aqui no Nordeste é fila, tem gente que fala cola, né? Aquele papelzinho que você bota assim, enfim, a memória auxiliar. Tem muita gente que dá um nomezinho bonitinho. Menino miserável, eu já vi uma fila, eu estava dando aula na graduação, já vi uma fila dentro da caixa do óculos,
grudado com papel. Menina, o cara é muito, né? Vamos dizer, o cara é criativo, podia usar a criatividade para estudar. Então, veja, essa espécie de prevenção, a primária, é a primeira. A primeira prevenção, o crime não ocorre. Ele vai estudar o crime a partir do zero. Ele está vendo, antevendo, né? Como é que se faz. A secundária, não. O conflito já foi gerado, né? Ou está em vias de, está aí. Ou ele é gerado ou ele é exteriorizado. De alguma forma, todas as suas consequências estão visíveis. Então, a prevenção secundária, pode-se dizer, é a atuação da polícia. Como é que a polícia vai atuar? Como é que se faz para se ter uma atuação direta no estudo da criminalidade? Vocês lembram aquele filme Tropa de Elite? Eu não sei mais se era o 1 ou se era o 2, deve ter sido o 1. Que aquele policial vai fazer um estudo, né? Ele vai para um determinado local, vai fazer o estudo da criminalidade. Aí ele aponta, faz um mapa do estado e vai dizendo em quantos locais determinados crimes são praticados, qual é a frequência, qual é... Então esse estudo que ele fez, foi uma espécie de prevenção policial. Porque se eu sei que determinado local, determinado bairro tem muito roubo, né? Roubo de carro, então a atuação da polícia vai ser diferente do que num bairro X, onde não tem praticamente roubo, mas tem muito assassinato. Então, esse tipo de prevenção que se está falando, eu sei que está ocorrendo, já foi gerado, eu sei que existem exteriorizações dessa prática. Essa é a forma secundária de prevenção. Eu sei que isso ocorre. Então, como eu faço para prevenir novos acontecimentos, não é? E terciária, a prevenção destinada ao recluso, visando a evitar a reincidência. É aquela prevenção utilizada para aquele que já foi preso, aquele que já perdeu a sua liberdade, está recebendo do Estado a punição. Então, como eu faço para prevenir outros atos? Na realidade, é um estudo de prevenção à reincidência. É como eu faço para recuperar o preso. Dizem alguns, né, que não acreditam muito em recuperação do preso, porque uma vez criminoso, sempre criminoso, não é? Mas na realidade nós veremos aqui o que é realmente o criminoso, se ele pode ser considerado assim, ou se isso é uma falácia. Nós vamos ingressar agora no Labeling Approach, que é o labeling. Na realidade, é como se fosse uma forma de etiquetamento, né? Colocar uma etiqueta. O etiquetamento, ele é uma maneira de deixar um determinado conhecimento impregnado em alguma coisa. Classificar. Approach quer dizer abordagem. É a abordagem através do etiquetamento, não é? Vejam só. Eu coloquei esse texto aqui, em cima e embaixo, porque são textos que podem cair em alguma prova. Por que eu coloquei exatamente assim? Isso aqui foi retirado de uma defesa, mas é uma parte da obra de Hasselmann. Isso aqui é um axioma de Hasselmann, então pode ser que caia dessa forma. Labeling Approach significa enfoque do etiquetamento e tem como tese central a ideia de que criminalidade é resultado de um processo de imputação. É uma etiqueta a qual é aplicada pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Tribunal Penal, pelas instâncias formais de controle social. Na realidade, é um rótulo que se coloca, né? São essas instituições, essas pessoas que etiquetam, que colocam esse tipo de abordagem como se fosse a roupagem daquele criminoso. Na realidade, não é bem o criminoso do qual nós estamos falando, é uma pessoa que é rotulada pelas instituições como tal, ok? O papel do juiz como criador do direito e o caráter invisível do lado interior do ato são as implicações que Hasselmann colocou para o Labeling Approach. Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte agora. Esse etiquetamento, né, eu trouxe aqui, eu vou colocar no material, junto com o material de vocês,
Estava até comentando aqui com meu amigo. Vou colocar porque foram textos que eu realmente gostei. E eu achei na internet. Eu estava procurando material que fosse fácil, rápido, pequeno e que fosse gostoso de ler. Então, eu encontrei 2 arquivos na internet que são de artigos sobre o Labeling Approach. Existem coisas aqui nesses textos que me deixaram bastante impressionado, porque foram pedaços também de provas de concurso. Então, ao invés de colocar aqui a questão, eu vou mostrar para vocês exatamente como o concurso aborda o Labeling Approach. Então, vamos lá. Vejam só. Deixa eu ver, dá tempo. Olha isso aqui, minha gente. Vocês acompanham aí, porque provavelmente já está no site. Quando isso aqui for para o ar, pode ter certeza, está lá, já bota para imprimir e acompanha comigo. Vejam só. Por que algumas pessoas são rotuladas pela sociedade e outras não? Porque elas são rotuladas, não é porque elas são criminosas, porque as pessoas são rotuladas pela sociedade. Veja só, e aquilo que eu falei para vocês? Ah, porque o cara é da favela, então ele é um criminoso. Por que esse rótulo? Na favela só tem criminoso? Não, o cara, ele é religioso, ele vive na igreja, então quer dizer que ele nunca vai cometer um crime porque ele é um religioso e vive na igreja? Porque a sociedade implica tanto com esse negócio de rotular, de colocar aquela roupagem. Uma mulher que vive vestindo uma burca, ela não pode ser uma prostituta? Não é uma pessoa que vive praticando crime, ela não pode também ser cristã? Então, não existem rótulos. Isso aí é inoperante, isso aí não existe realmente. Agora, nós caímos no rótulo social porque é muito mais fácil de compreender o ser humano quando a gente etiqueta. Muito mais fácil você colocar seus livros no instante, colocar aqui, direito penal, pá, bota a etiqueta, penal, civil, e você vai direto no livro. Então, etiquetar as pessoas, rotulá-las pela conduta que elas praticam na sociedade é muito mais fácil. Quando uma questão dessa cair na sua prova, não fique assim tão preocupado não. Quando o Labeling Approach cai de uma maneira muito fácil de ser digerida. Veja só isso aqui. Como o cara abordou aqui, eu não estou sem o nome do cara, mas eu vou ver. O autor, ele é ótimo, ele explica assim, bem mastigado. Olha isso aqui. O desvio e a criminalidade não são a qualidade intrínseca da conduta, e sim uma etiqueta atribuída a determinados indivíduos através de complexos processos de seleção que são feitos pela própria sociedade. Veja só. Aí tem outra coisa aqui. Representa o Labeling Approach, ou etiquetamento, né? Uma mudança para a sociologia antiga, a qual assumiu que o controle social era uma resposta de desvio. Deixa-se de estudar o delinquente e as causas de seu comportamento, vindo a estudar os órgãos de controle social, porque são eles que etiquetam. São justamente eles. O ato em si não indica sua natureza desviante ou normal. Esse adjetivo lhe será afetado não em função do ato, mas em função do significado atribuído pelos outros. Não é o próprio criminoso que vai atrás do seu etiquetamento. Não é porque uma pessoa foi lá e roubou que agora ele está sendo etiquetado, né? Está recebendo uma denominação de criminoso. Na realidade, foi a sociedade que atribuiu essa denominação a ele. Sabe quando um crime acontece e ninguém sabe quem foi que cometeu? Aí fica aquele negócio, a criminalidade latente fica circulando na cabeça da gente. Olha, foi fulano, não, foi cicrano, foi... A mesma coisa desse menino que canta rap, eu acho, funk, parece que foi um funkeiro que morreu, né? Da Leste, parece o nome dele. Então, ele levou um tiro no meio do show. Quem foi? Aí tá todo mundo ainda. Quem foi? No dia que descobrirem a autoria do crime, essa criminalidade que fica latente na nossa cabeça, com a interrogação de quem foi, aí ela para em alguém. Quando para em alguém, a sociedade fica mais calma porque aparece o autor de um crime e fica mais ciente de que aquilo ali não ficou impune, porque a impunidade é que deixa a sociedade meio sem opção. Ok, minha gente? Os textos vão para a internet, não se preocupe, porque quando esse vídeo chegar a vocês, certamente já estará lá, porque eu vou botar hoje. Olhem só, isso aqui é a musiquinha que eu disse que eu ia colocar na aula passada e vai para essa aula. Essa vai para a falha nossa. Vamos lá. Vejam só, minha gente, é uma música linda, bem religiosa ela, mas tem um significado importante, inclusive para mim. Olhem aqui, ó.
Quando você andar em meio a uma tempestade, levante bem a sua cabeça. Tempestade, você procurando emprego sem conseguir. E não tema o escuro, por mais escuro que esteja, você nunca está só. A verdade é essa. Ao final da tempestade, há um céu dourado e o doce canto de um pássaro. Continue andando contra o vento. Cá entre nós, o cacete comendo dentro de casa. Todo mundo brigando, todo mundo entrando em discussão e você sem cabeça para estudar. Pois bem, continue estudando. Porque as brigas e as discussões de casa são das pessoas, não suas. Não se envolva se não é seu. Ajude, mas não se envolva, porque você precisa fazer o que você tem que fazer. Você tem que estudar e tem que conseguir o seu cantinho que você tanto almeja. Vai ser bom para todo mundo, não é? Persevere durante a tempestade. Está caindo relâmpago na cabeça, continue. Ainda que seus sonhos sejam devastados, você vai fazer uma prova reprovada, faz uma prova reprovada, faz a outra reprovada, aí você se desespera. Meu Deus do céu, eu só sou reprovado. Ou ainda que seus sonhos sejam destruídos, seus vícios prováveis, pessoas que tenham inclinação, bebida, droga, destruição de família, desespero. No meio disso tudo, continue andando. É aquele velho uísque do Joãozinho, keep walking. Continue andando e vai estudando. Aí, ó, morrendo de cansaço, mas continue andando. Com esperança no seu coração e você nunca vai andar sozinho. Se tem uma certeza que eu tenho hoje na minha vida, é que por mais sozinho que você se sinta, você nunca, na verdade, está sozinho, porque você realmente nunca vai andar sozinho na sua vida. Acredite em Deus e acredite no seu gabarito e acredite na sua fé, que não há como você não passar. É perseverar e acreditar. Fiquem todos vocês com Deus, que toda dificuldade que você tenha seja pequena, perto da grandiosidade que Deus é na sua vida. Até a próxima.